Acho que todos nós nos deparamos com grandes oportunidades brilhantemente disfarçadas como situações impossíveis. Dr. Joe Dispenza é um autor best-seller, escritor, palestrante e pioneiro na fusão entre ciência e espiritualidade. Ele nos ajuda a desmistificar o místico e a explorar o que realmente significa ser um ser humano. Se você não está acordando de manhã sendo um criador, então, muito provavelmente, você vai ser uma vítima da sua vida. Então, o experimento é: como você acredita mais naquele futuro do que acredita no seu passado? Quando a pessoa diz, eu fui viciado em raiva ou frustração a minha vida toda. Bem, prepare-se. No momento em que você diz, eu não quero mais ser viciado nisso, a guerra começa, e o corpo simplesmente diz, você pode começar amanhã, você é um fracasso, você nunca vai mudar. Se você estiver disposto a sentar naquela emoção, o que acontece depois é verdadeiramente insano. Algumas pessoas passam a vida toda sonhando em falta e nunca realmente realizando seus objetivos. Elas estão esperando por um novo relacionamento para sentir amor ou esperando pelo sucesso para se sentir empoderadas. E quando você cria a partir da totalidade, em vez de falta e separação, você vê que isso não apenas afeta sua biologia, mas, em última análise, afeta sua vida. As possibilidades são infinitas se você conseguir colocar uma pessoa no estado certo. Nós descobrimos uma fórmula para ajudar as pessoas a passar por essas diferentes etapas. Não é tão complicado. Então vamos torná-lo super fácil e super simples. Pensa em um dia comum. O despertador toca, a mão pega o celular quase no automático. E antes mesmo do corpo levantar da cama, a cabeça já revisita a mesma lista de sempre. Contas, conversas mal resolvidas, preocupações com o trabalho, lembranças de algo que feriu. Em poucos minutos o corpo entra no mesmo clima emocional de ontem. O coração acelera um pouco, a respiração encurta, o estômago pesa. Nada de novo aconteceu. Mas por dentro, parece que tudo já está dando errado outra vez. Ao longo do dia, qualquer detalhe vira gatilho. Um olhar atravessado de alguém na empresa, uma mensagem visualizada e não respondida, o trânsito parado, a manchete alarmante, o comentário nas redes. Cada pequeno estímulo aciona a mesma química conhecida: irritação, medo, ansiedade, ressentimento, sensação de não ser suficiente. E sem perceber, a pessoa passa horas usando os problemas para se abastecer dessas emoções que já conhece de cor. Por fora, a frase é: não aguento mais viver assim. Por dentro, o organismo está fazendo outra leitura. Quero mais do que é familiar. É como se existisse um clima interno repetido tantas vezes que se tornasse vício. Não um vício em algo de fora, mas numa maneira específica de sentir por dentro. O corpo aprende a depender da descarga dos hormônios do estresse para se manter ligado, alerta, ocupado. Quando a mente revive os mesmos problemas, o corpo responde como se estivesse diante de um predador. Músculos em tensão, vigilância, estado de alerta permanente. Esse é o ponto em que o estresse deixa de ser uma resposta pontual à sobrevivência e passa a ser um estilo de vida. O organismo é arrancado do equilíbrio, não encontra caminho de volta, e aquele desequilíbrio constante se transforma em normal. Com o tempo, isso começa a abrir a porta para sintomas, desgaste, doenças. Agora, acrescenta a isso um fato impressionante da própria ciência clínica. Existem casos documentados em que uma única pessoa pode manifestar várias versões internas diferentes ao longo da vida. Cada versão enxerga o mundo de um jeito. E mais surpreendente ainda, cada uma pode ter necessidades físicas e reações biológicas distintas. Num estado, o corpo precisa de óculos. Em outro, enxerga bem sem lente. Numa fase, a alergia severa a um alimento. Em outra, o mesmo alimento não causa nada. Aqui aparece um quadro de diabetes. Ali, os exames mudam. Nada no código genético foi reescrito do zero. O que mudou foi a forma como o sistema inteiro se organizou em torno de um conjunto de pensamentos, emoções e respostas. É um lembrete radical de que o organismo é muito mais plástico do que parece, e que o jeito de funcionar por dentro conversa diretamente com sintomas, limitações e até diagnósticos. No cotidiano, isso se traduz de maneira mais sutil, mas igualmente poderosa.
Quando alguém pensa sempre os mesmos pensamentos, reage com os mesmos comportamentos e se alimenta das mesmas emoções todos os dias, uma estrutura interna se repete como um roteiro. Esse roteiro colore tudo: escolhas, relacionamentos, oportunidades que são aceitas ou descartadas, limites que são tolerados ou rompidos. Em grande parte do tempo, esse processo roda no automático. O ambiente faz o papel de lembrete constante. O lugar onde a pessoa trabalha, as conversas que se repetem, o clima da casa, os cheiros, os sons, os rostos conhecidos. Cada estímulo reacende memórias antigas e, com elas, a mesma resposta emocional de sempre. A intenção consciente até tenta mudar. A partir de hoje vai ser diferente. Mas depois de algumas horas, o corpo cobra a sensação habitual, dispara pensamentos prontos, de derrota, de comparação, de autocrítica, e empurra de volta para o velho padrão. É nesse choque entre o que se deseja conscientemente e o que o organismo pede como hábito emocional que muita gente sente que está travada. A boa notícia é que esse mecanismo pode ser compreendido e transformado. Quando uma pessoa aprende, passo a passo, a receber novas informações, a observar os próprios hábitos, a perceber o momento exato em que uma emoção antiga começa a comandar o dia, ela ganha a chance real de interromper o ciclo, instalar novos circuitos no cérebro, criar experiências diferentes e, com isso, provocar mudanças concretas na própria biologia. É justamente aí que a conversa que você vai acompanhar entra com profundidade. Nesta parte da entrevista, o Dr. Joe Dispenza explora como esse vício em determinados estados emocionais pode moldar toda uma vida. Por que o corpo passa a viver preso ao passado? Como casos extremos de múltiplas versões internas revelam o potencial de mudança que todos carregam. E de que maneira pensar, agir e sentir de outro modo abre espaço para um corpo novo, uma vida nova. É sobre esses mecanismos invisíveis do dia a dia e sobre como transformá-los de forma científica e prática que você vai ver agora, nesta parte da entrevista. Dr. Joe, estou muito feliz por estar com Estou você. muito feliz por estar aqui contigo. Quanto mais eu mergulho em seu trabalho e também estudando a si mesmo, através da infinidade de conversas que tive neste podcast, percebo como, e também em seu trabalho, isso se reflete muito, como o vício se encontra em um espectro. E talvez o vício mais fundamental que temos seja o de nossa identidade e de nossa estrutura de personalidade e sua correspondente farmacologia biológica. Você está familiarizado com o transtorno dissociativo de identidade? Claro, já ouvi falar sim. É tão interessante para mim, e tenho mergulhado mais nisso recentemente, como, essencialmente, um indivíduo com esse transtorno pode ter a experiência de múltiplas personalidades. Pode ter desde 2 até 100 personalidades, e as personalidades correspondentes se correlacionam com comportamentos diferentes e uma visão completamente diferente da vida e de si mesmo. Algumas serão canhotas, outras personalidades serão destras. Algumas precisarão de óculos, outras terão diabetes. Algumas serão alérgicas a amendoim, outras não. E é tão interessante, e aponta para o quão efêmeras são nossas personalidades. E eu adoraria que você refletisse sobre isso, porque, à medida que começamos a nos aprofundar em quem realmente somos, em nosso verdadeiro eu e nossa verdadeira natureza, vemos como nossa personalidade, como você realmente afirma tão belamente, cria nossa realidade pessoal. Sim. Então vamos começar com um entendimento muito simples. Sua personalidade é formada por como você pensa, como você age e como você se sente. Portanto, a personalidade presente, que está ouvindo este podcast, criou a realidade pessoal presente chamada vida. Não foi a mãe, nem o ex. Você sabe, eles são responsáveis por criar sua própria vida. E se eles pensam da mesma maneira, agem da mesma maneira e sentem da mesma maneira, eles são a mesma personalidade e, claro, terão a mesma realidade pessoal. Acho que a maioria das pessoas tenta criar uma nova realidade pessoal sendo a mesma personalidade, mas isso não funciona. Temos que literalmente nos tornar outra pessoa. Então, se a maioria dos nossos pensamentos são os mesmos pensamentos baseados nas memórias que temos das experiências em nossa vida, no momento em que começamos a lembrar de nossos problemas, estamos pensando no passado, certo?
Essas memórias têm um sentimento ou uma emoção associada a elas. Então, no momento em que você pensa nos seus problemas e se sente infeliz, não apenas seu cérebro está no passado, agora o corpo também está no passado. Então, é esse pensamento e esse sentimento, é a imagem ou memória e a emoção, é o estímulo e a resposta que imediatamente condicionam o corpo a memorizar essa emoção. Agora, o corpo está literalmente vivendo no passado porque é tão objetivo que não sabe a diferença entre uma experiência real que está criando essa emoção e a emoção que a pessoa está fabricando apenas com o pensamento. Portanto, para o corpo, está na experiência passada 24 horas por dia. Ok? Então agora o corpo, fisiologicamente, está no passado. Então, os hormônios do estresse criam as emoções de raiva, agressão, frustração e impaciência e a competição, o ódio, o medo, a ansiedade, a preocupação, a insegurança, a inveja, o ciúme, a culpa, o sentimento de não ser merecedor, a vergonha, o sofrimento, todos esses são derivados dos hormônios do estresse. Acontece que, quando essa resposta é ativada, quando percebemos uma ameaça ou perigo no nosso mundo exterior, a resposta a essa condição do mundo exterior dá ao corpo uma excitação. E então, se você continuar fazendo isso, continuará dando ao corpo uma descarga de energia. O corpo se torna dependente do mundo exterior para sentir algo, então a excitação do seu colega de trabalho, do seu ex, do trânsito, das notícias, alguma coisa no seu ambiente exterior está produzindo esse tipo de descarga viciante de energia. Então, as pessoas começam a usar os problemas e condições em suas vidas para reafirmar seu vício por aquela emoção. Elas precisam do emprego ruim, precisam do relacionamento ruim e se tornam viciadas na vida que nem mesmo gostam. Um vício é algo que você acha que não pode parar, ou é algo que você sabe que não é bom para você e faz mesmo assim. As pessoas estão inconscientes do fato de que a excitação dos hormônios do estresse está tirando o cérebro e o corpo do estado de homeostase, está os desequilibrando a maior parte do tempo. Podemos, na verdade, pensar em nossos problemas e criar a mesma resposta fisiológica como se estivéssemos sendo perseguidos por um predador. O que antes era muito adaptativo se torna muito desadaptativo. Então, você ativa essa resposta e não consegue desligá-la. Agora, você está a caminho de uma doença, porque o estresse é quando o corpo é tirado de seu equilíbrio e não há oportunidade para o corpo retornar ao equilíbrio e à ordem. Esse desequilíbrio se torna um novo equilíbrio. E é aí que nos encaminhamos para algum tipo de doença ou desequilíbrio em nossos corpos. Então, essas emoções que sentimos tendem a direcionar nossos comportamentos, e nos comportamos como se estivéssemos no passado. E se essas emoções são apenas registros químicos de experiências passadas, então, provavelmente, vamos lembrar mais do passado do que lembrar do futuro. Portanto, 95% de quem somos se torna um conjunto automático de programas em nossa personalidade. Se realmente ensinarmos uma pessoa a pensar de maneira diferente, a agir de maneira diferente e a sentir de maneira diferente, dando a ela novas informações, fazendo-a aprender essa informação, ensinando-a a repassar essa informação para alguém para que isso esteja fixado em seu cérebro, fazendo-a entender exatamente o que está fazendo e por que está fazendo, então o como se torna mais fácil. Se ela se lembrar o suficiente para instalar os circuitos, terá neurônios e circuitos em funcionamento para fazer uma escolha diferente, fazer uma coisa diferente, criar uma experiência diferente e sentir uma emoção diferente. Se você mudar sua personalidade, sua biologia mudaria. A resposta é 100% absolutamente sim. E podemos fazer isso em 7 dias. Agora, uma pessoa com transtorno dissociativo de identidade ou transtorno de personalidade múltipla teve trauma em sua vida, a maioria deles desde a infância, e a maneira como lidaram com o abuso constante foi dissociando-se deste mundo e indo para outro mundo. Eles viviam naquele mundo e criavam um personagem diferente do personagem que estava sendo abusado ou molestado ou o que quer que fosse. E assim, cada uma dessas diferentes personalidades, assim como criar uma nova realidade pessoal, leva 7 dias. Eles vêm fazendo isso há tanto tempo que a miríade de personalidades, de pensar diferente, agir diferente e sentir diferente, produz mudanças biológicas imediatas, onde a pessoa é alérgica a amendoim em uma personalidade e não é em outra. Então, de certa forma, isso fala do potencial humano, porque é exatamente o que estamos fazendo quando vemos pessoas se curarem de condições crônicas de saúde. Eu pergunto a elas: onde está a doença? Onde a doença foi parar? E 100% das vezes elas dizem: está na pessoa antiga, está no velho eu não sou mais essa pessoa, sou alguém diferente. Assim,
É claro que a doença existiria em uma pessoa diferente. É uma fisiologia diferente. Então, ensinar uma pessoa, depois de anos e anos de pensar, agir e sentir da mesma maneira, rodando esses programas, a se tornar tão consciente de seus pensamentos inconscientes, tão consciente dos hábitos e comportamentos automáticos e a perceber quando começam a sentir emoções diferentes. Você tem que se pegar antes de entrar no automático e voltar a ser aquela pessoa. Para que possam desaprender e reaprender, quebrar o hábito de ser elas mesmas e reinventar um novo eu. Então, à medida que continuamos a nos aprofundar na ciência, espiritualidade e mecanismos dessa transformação, adoro como você aponta que as estruturas de personalidade estão correlacionadas com as emoções às quais somos viciados. Não são necessariamente as substâncias em si mesmas, mas também as emoções por trás delas que ansiamos. Então, você pode falar sobre o mecanismo de como nos tornamos viciados nas emoções e como esperamos e ansiamos por mais daquela sensação familiar? Acho que a maioria das pessoas se acostuma tanto a sentir de uma certa maneira que não pensa que, em qualquer outro nível, pode se sentir de maneira diferente, a menos que haja uma crise, trauma, doença ou diagnóstico. Quando a traição, perda, ou algo que acontece, de repente, a sensação muda tanto que nada faz essa sensação desaparecer. No momento em que você não se sente mais como você mesmo, pode realmente se ver claramente através dos olhos de outra pessoa. E na neurociência isso é chamado de metacognição, a capacidade de se tornar consciente de nosso eu inconsciente, tão consciente que não nos tornamos inconscientes durante o dia. É assim que as pessoas mudam, sabe? Então, quanto mais forte a emoção que sentimos de algum desafio ou problema em nossa vida, mais alterados estamos por dentro. Um evento ocorre e nossa química muda. No momento em que há uma mudança dramática em nossa química, é o momento em que o cérebro congela uma imagem, tira uma foto, uma espécie de instantâneo, e essa é a memória gravada no cérebro. O que a pessoa não sabe é que a excitação desses químicos, dando ao corpo uma descarga de energia para estar mais alerta e consciente, faz com que ela continue revendo o problema de 50 a 100 vezes, ruminando sobre o problema novamente. E está produzindo a mesma química repetidamente no corpo. E o corpo, de certa forma, está recebendo uma descarga apenas pelo pensamento. Agora, torna-se viciado em seus próprios pensamentos. Isso fica bem selvagem porque você não percebe que está fazendo isso, mas está dando energia ao seu corpo. Então, o efeito colateral disso é que o corpo depende desse pensamento. Na verdade, se você argumentasse comigo e dissesse: eu realmente não gosto de sofrer, eu realmente não gosto de me sentir como uma vítima, eu não quero me sentir indigno, eu quero mudar isso, todos com sua mente consciente diriam: sim, vamos mudar isso. Então você diz: ok, bem, se estou sofrendo e estou, sabe, com dor, e sou uma vítima, bem, quais são os comportamentos das vítimas? Elas reclamam, inventam desculpas, julgam outras pessoas, sentem pena de si mesmas, precisam de muita atenção. Não sei, estou inventando coisas, mas isso pode ser um comportamento que acompanha uma pessoa que sofre e se sente infeliz a maior parte do tempo. E quais são os pensamentos que você pensa? Certo. Então você pode ser realmente ambicioso e dizer: vou parar hoje. E as primeiras horas passam muito bem. Mas à medida que você vê as mesmas pessoas, vai aos mesmos lugares e faz exatamente a mesma coisa no mesmo horário da sua vida, já não é mais sua personalidade que está criando sua realidade pessoal. Sua realidade pessoal está lembrando você de quem você é como personalidade. O ambiente está regulando e controlando a maneira como você pensa. Então, cada pessoa, cada objeto, cada coisa, cada lugar tem uma rede neurológica no seu cérebro. Você tem uma rede neurológica para sua mãe. Você tem uma rede neurológica para seu inimigo. Você tem uma rede neurológica para seu colega de trabalho porque você os experimentou. Então, de certa forma, estamos vendo a realidade através da lente do passado. Estamos vendo a realidade como uma memória para um ser humano. Eles pensam e agem da mesma maneira ao redor daquela pessoa porque têm feito isso ao redor de seu cônjuge nos últimos 30 anos e sentem certas emoções às quais respondem de determinadas maneiras. E quanto mais forte a emoção que sentimos, mais atenção damos à pessoa ou problema. E onde colocamos nossa atenção é onde colocamos nossa energia. Então, a atenção de todos está sendo dividida em todos esses diferentes elementos em nossas vidas. Certo? Então a pessoa diz: não vou reclamar, não vou culpar, não vou inventar desculpas, não vou sentir pena de mim mesmo, não vou me sentir infeliz, não vou me sentir indigno, não vou sofrer. Vou me pegar pensando nessas coisas. E as primeiras horas passam muito bem, mas o corpo é a mente, o cérebro é o mestre. A pessoa pensa que está tomando todas as suas decisões com sua mente consciente, mas não está. A mente do corpo está procurando aquela sensação familiar para mantê-la no conhecido, mantê-la no passado,
certo? O passado familiar. Então, 2 horas se passam e o corpo diz: modifiquei meus sítios receptores para o sofrimento, tenho mais. Estou procurando por esses químicos. O circuito químico está sendo interrompido entre o ciclo de pensamento e sentimento, e o corpo simplesmente diz: ok, vamos lá. Você pode começar amanhã. Você é um fracasso. Você nunca foi bom nisso. Você é muito parecido com seu pai. Você nunca vai mudar. Isso não está certo. Você tem que fazer algo diferente. Todos esses pensamentos estão sendo dirigidos pelo corpo. E a pessoa, 2 horas atrás, tinha a intenção de que não iria fazer nenhuma dessas coisas. E agora a guerra começou, porque é um vício. Agora, se você não consegue parar agora, isso está dizendo que o corpo está dependente das sensações familiares do passado. O corpo quer permanecer no passado. Então, começa a informar o cérebro. Pense da mesma maneira, para que você possa tomar a mesma decisão, fazer a mesma coisa, criar a mesma experiência, sentir a mesma emoção. E você vai pensar: ah, minha infelicidade é tão boa, é tão confortável. Estou tão feliz por estar infeliz porque o desconhecido é apenas um lugar perigoso e assustador. O desconhecido é quando o corpo está saindo de sua zona de conforto de previsibilidade, certo? É desconhecido, há desconforto, e o desconforto de estar no desconhecido faz a pessoa voltar a ser a mesma pessoa. Então, cruzar esse rio da mudança do eu antigo para o eu novo envolve uma morte neurológica, neuroquímica, biológica, hormonal e genética do eu antigo, e nós vemos isso, e há uma dissonância que ocorre no cérebro. A pessoa não está ativando os mesmos circuitos, e está inibindo o pensamento que vai produzir o químico, observando-o, não respondendo a ele, não acreditando nele. Isso requer uma quantidade enorme de energia, uma quantidade enorme de consciência para permanecer consciente, e as pessoas pensam que estão fazendo suas meditações de forma errada quando ficam inconscientes. Não, você está fazendo certo. A única maneira de se tornar consciente é pegar a si mesmo milhares de vezes indo inconsciente, e você nunca mais ficará inconsciente novamente. Esse é o processo de superação, e acontece que o processo de superação é o processo de se tornar. Então, quando a pessoa diz: Deus, fui viciado em raiva ou frustração a vida toda. Bem, prepare-se. No momento em que você diz: eu não quero mais ser viciado nisso, a guerra começa. A guerra começa porque o corpo vai encontrar um motivo para você ficar com raiva. Vai dizer: oh, essa é uma boa razão, não há muito trânsito, você vai se atrasar, sabe? Meu Deus, não acredito nessa pessoa, seja o que for. Então, os desejos que surgem quando você está disposto a passar por aquela emoção em sua meditação. É por isso que é tão valioso. Porque se você está sentado em sua meditação e seu corpo está ficando agitado, isso é perfeito, isso é perfeito. Imagina 2 pontos no tempo. De um lado, a vida como está agora. Contas, responsabilidades, rotina, desafios, pequenos medos que você nem percebe mais, porque já acorda pensando neles. Do outro, aquilo que o coração vem pedindo há anos. Estabilidade financeira, um corpo saudável, um relacionamento que soma, um trabalho com sentido, paz para dormir e vontade de acordar. Entre esses 2 pontos, a regra que quase todo mundo aprende é uma só. Para chegar lá, é preciso correr mais, fazer mais, forçar mais. Então o roteiro se repete: fazer hora extra, encontrar um segundo trabalho, empurrar o corpo além do limite, economizar até no que nutre a alma, entrar em disputa por migalha, comparar a própria vida com a dos outros, viver em cobrança constante. É matéria empurrando matéria o tempo todo, força contra força, cansaço contra cansaço. Até que um dia, aquele momento tão esperado finalmente acontece. A aprovação chega, o dinheiro entra, o resultado aparece, o relacionamento começa. A meta é batida. O corpo relaxa, o peito abre, vem um suspiro diferente. Agora sim. Por algumas horas ou dias, a sensação de falta se dissolve. Mas para muita gente, essa cena nunca chega. Passa ano, entra ano, e a sensação é sempre a mesma. Quando a minha vida mudar, aí sim vai dar para sentir paz, abundância, amor, gratidão. É como viver permanentemente no intervalo entre o que falta e o que se espera. Sempre esperando algo lá fora autorizar um sentimento aqui dentro. Esse é o modo causa e efeito em velocidade máxima. O mundo primeiro,
o coração depois. O salário primeiro, a sensação de abundância depois. O parceiro ideal primeiro, o sentimento de amor depois. A cura primeiro, a gratidão depois. O sucesso primeiro, o senso de poder pessoal depois. Enquanto essa lógica manda, o corpo aprende a depender do lado de fora para regular o lado de dentro. Vira automático. Notícia boa, química boa. Notícia ruim, química pesada. Um elogio sobe, uma crítica derruba. A vida vira uma montanha-russa emocional controlada pelo ambiente. Agora, imagina inverter a direção. Em vez de usar todo o resto do dia para correr atrás do que falta, existe um momento silencioso, íntimo, quase secreto, em que você treina o sistema inteiro para sentir, por alguns minutos, como se aquilo que você busca já estivesse acontecendo. Não é fantasiar sem responsabilidade. É educar o corpo e o cérebro a reconhecerem antecipadamente a emoção de um futuro diferente, a tranquilidade de ver as contas em dia, o alívio de perceber o tratamento funcionando, a suavidade de uma conversa sem guerra, o brilho nos olhos ao fazer um trabalho que faz sentido. Quando essa prática é real, mesmo que comece por poucos instantes, algo discreto muda na engrenagem interna. O organismo já não fica o tempo todo em alerta, medindo falta, perigo e escassez. A mente não precisa caçar sinais desesperados de que vai dar certo um dia, porque, naquele espaço, começa a experimentar agora um pouco da sensação que antes estava sempre adiada. A questão é, como sustentar isso num mundo barulhento, acelerado, cheio de notificações, cobranças e distrações? Como sair do modo em que o cérebro está sempre analisando, prevendo, comparando, preocupado, e entrar num estado em que o interior consegue ficar mais forte do que o exterior? É aqui que entram duas peças fundamentais: o jeito como o cérebro funciona e o lugar para onde a atenção está sendo enviada. Quando a atenção está agarrada a problemas, prazos, conflitos, tela do celular, discussões, o cérebro opera num estado de alerta contínuo, ligado ao corpo, ao ambiente, ao relógio. É útil para sobreviver, mas péssimo para criar algo novo. Já quando a atenção é conduzida, aos poucos, para longe de tudo o que é conhecido, longe do corpo, das histórias, das referências, do que vai acontecer e se volta para um espaço silencioso, sem forma, o sistema inteiro começa a mudar de ritmo. As ondas do cérebro desaceleram. O pensamento analítico que julga, critica, compara, reclama, começa a perder força. Fica mais fácil imaginar, visualizar, sentir possibilidades. O mundo de dentro passa a ganhar peso, e o mundo de fora deixa de comandar sozinho. Nesse estado, aquilo que se pensa com clareza e se sente com profundidade deixa de ser só ideia bonita e começa a funcionar como instrução para o próprio corpo. O sistema nervoso aprende novas combinações químicas. A química nova sustenta novos comportamentos, e novos comportamentos abrem espaço para encontros, oportunidades e sincronicidades que antes pareciam coincidência. É exatamente essa virada do esforço exausto da matéria contra a matéria para a criação consciente a partir de um estado interno diferente que o Dr. Joe Dispenza aprofunda agora. Na próxima parte da entrevista, ele mostra, com linguagem simples e base científica, como funciona essa mudança de paradigma. Por que sentir o futuro antes dele chegar transforma a relação com o tempo? Como isso se conecta a diferentes estados de ondas cerebrais? E o que acontece quando a mente sai do barulho da sobrevivência e entra num campo de possibilidades muito mais amplo? É sobre esse contraste entre correr atrás do que falta e aprender a criar a partir de um estado de plenitude que você vai ver agora, nesta parte da entrevista. Então, aqui está um ponto de consciência. E o futuro é o outro ponto de consciência.
e a separação entre dois pontos de consciência na realidade tridimensional cria tempo. Então, para eu conseguir aquilo, posso ter que trabalhar mais, posso ter que sacrificar e economizar dinheiro, posso ter que trapacear, competir, roubar, fazer um segundo emprego, seja o que for, pegar dinheiro emprestado para ter essa experiência, certo? Então, leva tempo e energia para finalmente chegar a esse evento. Agora, quando o evento ocorre, a emoção desse evento elimina a falta ou a separação de não tê-lo. Esse é o prêmio na realidade tridimensional. Mas algumas pessoas passam a vida inteira sonhando com a falta e nunca realmente realizando seus objetivos, certo? Então, estão esperando que sua riqueza aconteça para se sentirem abundantes. Estão esperando pelo novo relacionamento para sentir amor. Estão esperando pela cura para sentir gratidão e totalidade. Estão esperando pelo momento místico para sentir admiração. Estão esperando pelo sucesso para se sentirem empoderados. Estão esperando que algo mude em seu ambiente externo para eliminar a falta ou a separação de não tê-lo em seu ambiente. Então, na maior parte, estão vivendo pela causa e efeito. Então, o que você faz quando a matéria tentando mudar a matéria? Você trabalha mais, tenta mais, força, controla, manipula. É isso que a matéria faz quando está tentando mudar a matéria. E assim estamos constantemente correndo em separação para a experiência que produz a emoção ou o sentimento que a elimina, certo? E você pode ficar realmente bom em fazer isso. Eu posso ficar realmente bom. Você pode ser treinado, pode fazer cursos, pode ser orientado, pode aprender com seus erros, pode ter ótimos pais, seja o que for. Pode desenvolver hábitos realmente bons, mais cedo ou mais tarde. Você se torna melhor em fazer isso em um tempo mais curto. Bem, isso é ótimo. É muito legal. Meu interesse é ensinar as pessoas. Nossa, será que posso realmente ir a um lugar onde sou um criador? Posso realmente pensar, com uma intenção clara, em como será esse futuro? Posso treinar e ensinar meu corpo emocionalmente como será esse futuro antes que ele aconteça? Isso vai contra muita hipnose. Vai contra muito condicionamento, porque o condicionamento diz que você precisa dessa coisa no seu mundo exterior para eliminar o sentimento, ou até mesmo drogas para tirar a dor ou seja o que for. Certo? Então, nos tornamos muito dependentes do mundo exterior para mudar nosso mundo interior. E tudo o que estou dizendo é que é possível. Então, se você pode ensinar as pessoas a serem criadoras em suas vidas e mudar a maneira como pensam e mudar a maneira como se sentem, e sentir as emoções do seu futuro antes que ele aconteça, a parte legal disso é que quando você está sentindo a emoção do seu futuro antes que ele aconteça, você não está mais procurando por ele. Porque você procuraria por algo se parece que já aconteceu. Então, quando as sincronicidades, as coincidências, as serendipidades, as oportunidades começam a aparecer na vida de uma pessoa porque estão mudando a maneira como pensam, como agem e como se sentem, elas se envolvem mais no processo criativo. Elas dizem: eu realmente estou criando isso. Ficam realmente boas nisso e aprendem a ser um criador no momento presente, no desconhecido, criar a partir do campo em vez de criar a partir da matéria, em vez da realidade tridimensional. Se não é a matéria que está criando o campo, mas o campo que está criando a matéria, se eu pudesse mudar a informação no campo, poderia mudar o holograma ou a desaceleração da frequência em matéria. E poderia eu encurtar a distância entre o pensamento do que eu quero e a experiência de tê-lo, se eu criar a partir do campo em vez de criar a partir da matéria. Agora, isso é um experimento totalmente novo, certo? Porque temos que ser retreinados, temos que ser recondicionados, temos que lidar com muitas crenças sobre isso. Temos que explicar o que é esse campo. Temos que ensinar as pessoas a irem além de si mesmas e a tirarem toda a sua atenção de seus corpos, de todos os elementos em seu ambiente, e não pensarem sobre o futuro previsível ou o passado familiar, para desinvestirem toda a sua atenção, toda a sua consciência, toda a sua energia da partícula, da matéria, do mundo físico tridimensional. E se a partícula e onda, colocar toda a sua atenção nessa função de onda. E nessa função de onda, não há nada físico ou material lá, então não é nada. Não sei como explicar melhor, mas é energia e frequência. Se você fizer uma pessoa prestar mais atenção a esse nada e ensiná-la que é rico em frequência e energia, sentir, experimentar, relaxar nisso, tornar-se mais disso e menos dela, de alguma forma, há essa mudança dramática na informação na biologia de uma pessoa. Então, quando você cria a partir da totalidade em vez de separação, e ensina as pessoas a fazerem isso, acho que você não vê apenas efeitos na biologia delas, mas, em última análise, efeitos em suas vidas. Muito do seu trabalho também, no livro e na afirmação de que você é o placebo,
aponta diretamente para isso, como somos criadores e beneficiários da vida, e não vítimas, o que é algo que somos continuamente levados a acreditar. Esse é um assunto difícil. Eu adoraria que você compartilhasse uma exploração de como diferentes estados de ondas cerebrais se correlacionam a diferentes estados de consciência e como reconhecer e lançar luz sobre esse insight nos alimenta em direção a onde estamos indo aqui. Claro. Bem, não é tão complicado. Então vamos tornar isso super fácil e super simples. Estamos sentados aqui. Há o André ali, separado do Joe Dispenza aqui, e eu estou localizado no espaço e no tempo, e tudo ao meu redor está separado de mim, certo? Então, quando eu me conecto à realidade tridimensional, meus receptores que me conectam à realidade tridimensional estão recebendo informações do ambiente externo através dos meus sentidos. Então, o que estou vendo, ouvindo, cheirando, saboreando, sentindo, todos os meus 5 sentidos me conectam a este mundo tridimensional, e é muita informação para o cérebro integrar. A tarefa do cérebro é criar significado entre o que está acontecendo lá fora e o que está acontecendo aqui dentro, certo? Então, quando estamos prestando atenção a todos os elementos do nosso ambiente e estamos acordados, o cérebro meio que opera nessa frequência de onda chamada de estados de ondas cerebrais beta. Estamos em beta agora, estamos relaxados, estamos presentes, estamos prestando atenção um no outro, não há ameaça, não há perigo ao redor, podemos aprender, podemos adquirir informações do ambiente quando estamos presentes e prestando atenção. Certo? Se eu dissesse para você, André, decidimos que vamos te dar uma prova para fazer no final, com 100 perguntas, e vamos mostrar aos seus espectadores se você passou ou não, seu cérebro ficaria um pouco mais alerta, você ficaria um pouco mais excitado e pensaria: ok, vou prestar mais atenção agora. Então, quando a lâmpada se acende um pouco mais, você se move para beta de faixa média, e isso é um bom estado para se estar. Tipo, se você está se preparando para um podcast, vai dar uma palestra, vai ver alguém que não vê há muito tempo ou conhecer alguém novo, seja o que for, você está um pouco mais alerta. Quando você está com raiva, quando está com medo, quando está com dor, quando está julgando, quando está frustrado, seja o que for, suas ondas cerebrais se movem para aquele estado de ondas cerebrais beta alta, e essa excitação é como pisar fundo no acelerador. E quando entramos nos estados de ondas cerebrais beta alta, a maior parte da nossa atenção, por causa da excitação, está no nosso corpo. Tipo, uau, eu me sinto realmente físico, me sinto como matéria, eu sou meu corpo. A excitação desses químicos faz com que toda a nossa atenção se concentre no ambiente externo. O que o ambiente é feito? Corpos, pessoas, objetos, coisas e lugares. Então, agora, mais da nossa atenção está indo para o mundo exterior, e quando você está sendo perseguido por um tiranossauro rex e precisa ir de um ponto de consciência onde você está, até a caverna, outro ponto de consciência, você está pensando no tempo e tentando comprimir o máximo de tempo possível ao aumentar sua velocidade, certo? Então, o cérebro sempre está prevendo o futuro quando está excitado por esses químicos. Então a beta alta significa uma frequência muito alta, prestar muita atenção. E agora, se o estresse é criado por não ser capaz de controlar algo, não ser capaz de prever ou a percepção de que algo em seu ambiente vai piorar, a excitação desses hormônios nos faz ficar incertos. Estamos no desconhecido e começamos a pensar em todas as pessoas, objetos e lugares que são conhecidos em nossa vida. O neocórtex é um reflexo de tudo o que é conhecido no nosso ambiente externo. É o eu autobiográfico. Então, à medida que você começa a pensar em todas as pessoas, objetos, coisas, reuniões, lugares e o que pode acontecer, o cérebro começa a entrar nesses estados de beta alta, e as ondas de diferentes partes do cérebro começam a bater fora de ordem, como uma tempestade de raios nas nuvens. A incoerência no cérebro está fazendo com que as ondas interfiram umas nas outras, e a energia no cérebro começa a diminuir. É uma interferência destrutiva. E algumas pessoas, então, mantêm essa excitação, continuam acelerando o carro esportivo na estrada em primeira marcha, e se tornam dependentes de algo lá fora que vai fazer com que essa sensação desapareça. Sejam elas rolando as redes sociais, se conectando no telefone e reclamando para o melhor amigo, assistindo a um jogo ou jogando videogames, seja o que for, elas agora dependem do ambiente externo para mudar seu estado interno. Às vezes, medicamentos, sedativos, álcool, drogas, o que for, fazem a pessoa se sentir melhor, certo? Então, elas precisam de algo exógeno, externo, para mudar seu estado interno. Nós ficamos muito focados, obcecados, ficamos girando em círculos quando estamos nesses estados de beta alta. E descobrimos que, quando as pessoas analisam seus problemas dentro dessa emoção perturbadora, 100% das vezes elas pioram o cérebro, empurram o cérebro cada vez mais para a beta alta.
porque a excitação dessas emoções está fazendo com que pensem no passado, e o pensamento, seja ele qual for, está produzindo a química que as excita ainda mais, e elas estão na roda de hamster, e o cérebro fica muito desintegrado e envia sinais muito desintegrados para os diferentes sistemas do corpo. E isso é o que o estresse é, desregulação autonômica. Então, como você ensina uma pessoa a desacelerar suas ondas cerebrais, onde elas não simplesmente vão do estado de ondas cerebrais beta ou beta alta para delta, sono profundo, porque estão tão exaustas que o corpo nunca tem a chance de passar por esses estágios saudáveis de mudanças nas ondas cerebrais. Então, em beta de baixo nível, em beta de faixa média e em beta de alto nível, o seu mundo exterior é onde está a maior parte da sua atenção, seu corpo. Você está prestando atenção ao seu corpo, ao seu ambiente e ao tempo. Ok. Descobrimos que, se dissermos para a pessoa passar daquele tipo de foco estreito e obsessivo em tudo físico e material, tudo conhecido, e dissermos, vamos fazer o exato oposto, vamos fazê-los ampliar seu foco e focar em nada físico e nada material, naquele vazio, naquele vácuo. O ato de sentir nada de alguma forma faz com que você pare de analisar e pensar. E se você parar de analisar e pensar, começa a desacelerar esse neocórtex pensante que o conecta à realidade tridimensional, e as ondas cerebrais começam a desacelerar um pouco mais. E se você fizer isso e puder ensinar uma pessoa a relaxar enquanto faz isso, o cérebro começa a passar daquela voz que fala com você o tempo todo na sua cabeça, que está tagarelando, essas faculdades críticas tendem a se acalmar, e o cérebro naturalmente começa a ver em imagens, em figuras. É um estado imaginativo agora. O mundo interior começa a se tornar mais real que o mundo exterior, e a pessoa começa a pensar em possibilidades, em coisas novas. O cérebro está em um estado de criação, certo? Está em um estado mais criativo. Se você continuar sentindo o espaço, e as pessoas entenderem que esse espaço não é apenas nada, é frequência e energia, e começarem a prestar mais atenção a ele e menos atenção a si mesmas, elas vão além de seu corpo, seu ambiente e o tempo, e se tornam ninguém, nenhuma coisa, nenhum lugar, nenhum tempo. Em outras palavras, nenhuma atenção no corpo, nenhuma atenção nas pessoas em sua vida, nenhum dos objetos ou celular, ou o que quer que seja, nenhum lugar onde precisam estar, o lugar onde dormem, o lugar onde estão sentados, e nem sequer pensar sobre o tempo. Esse é o momento em que elas se tornam pura consciência. E quando estão sentindo esse espaço, os diferentes compartimentos do cérebro que estavam modulados e compartimentados e que não estavam se comunicando entre si, com a comunicação quebrada, fragmentados, de repente, ao sentir aquele campo invisível de energia unificadora que existe além dos nossos sentidos, esses diferentes compartimentos do cérebro que estavam subdivididos começam a sincronizar. E agora, o que sincroniza no cérebro se conecta no cérebro. E essas diferentes partes do cérebro começam a se unificar em comunidades maiores, e você começa a ver o cérebro inteiro em uma cascata de ritmo, uma coerência global de alfa. E isso é um sinal realmente ordenado que é enviado pelo sistema nervoso, enviando informações coerentes para todas as células e tecidos do corpo. E o corpo está retornando à regulação autonômica. Agora, aqui está a parte divertida. Nós pressionamos as pessoas nesses eventos de 7 dias além do ponto onde normalmente parariam, e é aí que a mágica sempre acontece. Faça uma pessoa ficar tão confortável em sentar-se, em vez de deitar-se, e ir de beta para alfa, para teta, e boom, para delta. Vamos ensiná-las a entrar em cada um desses estados, certo? Agora a pessoa pode sustentar o estado alfa por um belo período de tempo. Elas não estão tentando fazer isso. É apenas o cérebro ressoando em ordem, e a energia no cérebro começa a se acumular. E então a energia cai do cérebro pensante e começa a se acumular no cérebro límbico. Agora você está entrando em estados de ondas cerebrais teta. E teta é um estado hipnótico. Agora, o propósito inteiro da meditação é ir além da mente analítica. E o que separa a mente consciente da mente subconsciente é a mente analítica, então 5% da nossa mente consciente trabalhando contra 95% do que programamos subconscientemente. A única maneira de mudar isso é entrar no sistema operacional. Você não pode fazer isso em beta. Você está separado. Diminua suas ondas cerebrais. Deixe o corpo começar a entrar em um leve estado de descanso, onde ele começa quase a adormecer, e mantém a pessoa consciente e acordada. Agora, a porta entre a mente consciente e a subconsciente está aberta para informações, certo? Agora,
Esse é um estado hipnótico. E você está sugestionável ao que quer que você pense. Você vai aceitar, acreditar, se render sem qualquer análise porque a mente analítica está suprimida. E é esse pensamento, essa intenção, que literalmente programa o sistema nervoso autônomo para criar uma farmácia de produtos químicos equivalentes à intenção como informação que a pessoa está pensando. Tem gente que vive como se o corpo estivesse sempre esperando o próximo impacto. Nada de muito grave está acontecendo ali, naquele exato momento. Mas o peito segue apertado, o estômago tenso, a respiração curta. O dia até está normal, só que por dentro tudo funciona em modo emergência, como se alguma coisa ruim pudesse acontecer a qualquer segundo. Quando isso se prolonga por meses, anos, o organismo se acostuma com o estado de sobrevivência. O coração bate, mas não descansa. A mente gira, mas não encontra repouso. E no fundo, o corpo não recebeu uma mensagem simples e decisiva. Aquilo que feriu já terminou. Trauma não é só o que aconteceu. Trauma é o que o sistema continua sentindo como se ainda estivesse acontecendo. O corpo não sabe a data no calendário, ele só conhece sensações. Se o coração continua fechado, o cérebro continua vigiando. Se o cérebro continua vigiando, o sistema nervoso mantém o corpo em alerta. E assim, mesmo depois que o evento já ficou para trás, uma parte de dentro segue presa naquela cena. Agora, imagina outra possibilidade. Em vez de tentar consertar tudo pela cabeça, alguém começa a treinar uma habilidade diferente: parar, respirar e literalmente descer a atenção para o centro do peito. No começo, o corpo estranha. A inquietação aparece. A mente tenta puxar de volta para os velhos problemas, para as velhas histórias. Mas pouco a pouco, algo ali começa a ceder. O coração deixa de ser só uma bomba mecânica e passa a ser tratado como um centro de percepção. Um lugar onde é possível, pela primeira vez em muito tempo, sentir segurança sem precisar de uma garantia externa. Quando esse ponto é alcançado, ainda que por instantes, o sinal que sobe do coração para o cérebro é completamente diferente do sinal da sobrevivência. Em vez de cuidado, perigo, ameaça, a mensagem é: o pior já passou, você pode soltar. É como se uma nova linha de base emocional fosse estabelecida. Aquele evento que o corpo insistia em reviver recebe finalmente um ponto final bioquímico. A cena não é apagada da memória, mas perde o comando sobre músculos, hormônios, impulsos. A energia que antes segurava o passado começa a ser liberada. À medida que esse relaxamento verdadeiro no coração se torna mais familiar, o sistema nervoso inteiro muda de organização. As ondas do cérebro saem do caos do estresse e entram em ritmos mais ordenados, como se vários instrumentos desafinados, de repente, começassem a tocar a mesma música. Nesses estados, algo diferente se torna possível. A mente pensante fica mais silenciosa. O corpo não está lutando nem fugindo de nada, e a pessoa deixa de depender de estímulos externos para sentir alívio. É nesse cenário que as pesquisas começam a mostrar fenômenos que, por muitos anos, foram chamados de milagres, mas hoje podem ser medidos. Padrões de ondas cerebrais raríssimos, picos de energia organizada e mudanças físicas acontecendo num intervalo de tempo que desafia a lógica da velha medicina. E o mais intrigante, tudo isso não acontece quando alguém está tenso, tentando forçar um resultado, mas justamente quando há entrega profunda nesse espaço silencioso no centro do peito. A pergunta que fica é: o que exatamente o coração está fazendo com o cérebro nesses momentos? Como esse diálogo invisível redefine traumas antigos, reorganiza o sistema nervoso e, em alguns casos, parece disparar atualizações biológicas que muitos considerariam impossíveis?
Na sequência da conversa, o Dr. Joe Dispenza aprofunda esse ponto. Explica o que acontece quando o coração envia essa onda para o cérebro, como surgem estados de consciência completamente diferentes dos do dia a dia, e por que, em alguns participantes, isso se traduz em remissões rápidas, exames transformados e uma sensação de êxtase impossível de comparar com emoções comuns. Fica com atenção, porque é justamente esse mergulho do estado de sobrevivência para um estado criativo e coerente que começa a ser revelado agora, neste trecho da entrevista. Ensinar uma pessoa a praticar relaxar no coração. Quanto mais relaxada ela fica no coração, mais ela faz isso, mais ela está saindo da sobrevivência. E o coração é o centro criativo. Quanto mais energia chega ao coração, vemos essa dança maravilhosa, como pegar um grande lençol e agitá-lo. O coração envia uma onda direto para o cérebro, e isso diz ao cérebro que é hora de criar. E o cérebro entra nesses estados coerentes e bonitos, e de alguma forma o coração redefine a linha de base para o trauma emocional que o corpo tem vivido. Ele simplesmente diz que o evento acabou, a experiência terminou, o trauma terminou. E, de repente, o corpo finalmente pode se libertar do passado, e uma vez que isso acontece, a energia se move para o coração, mais energia vai para o cérebro. E à medida que a pessoa continua fazendo isso, continua relaxando no coração, movendo-se para o estado de teta, o sistema nervoso autônomo começa a ficar realmente ativo, certo? As luzes estão apagadas no neocórtex pensante que o conecta à realidade tridimensional, e agora elas ainda são sugestionáveis a informações. Mas seus olhos estão fechados, há música tocando ao fundo, elas não estão comendo, não estão saboreando, não estão se movendo, não há um hipnotizador dando-lhes informações através dos sentidos. Se o sistema nervoso é coerente e altamente organizado, chega um momento em que o sistema nervoso pode ler informações daquele campo unificado de energia que existe além de nossos sentidos. E quando há uma correspondência, uma harmonia ou algum tipo de ressonância que ocorre, vimos isso tantas vezes. O cérebro entra nesses estados muito altos de ondas cerebrais de gama coerente, não apenas um pouco de gama, não muita gama, uma quantidade sobrenatural de gama. E o agora que a pessoa está experimentando não é medo, não é raiva, não é dor, é êxtase. A excitação é êxtase. A pessoa está se sentindo conectada a algo realmente grandioso. E o sistema nervoso autônomo, agora, que está controlando e coordenando todos os outros sistemas até a célula no corpo, todo o sistema nervoso autônomo está com essas ondas cerebrais de gama rápidas e comprimidas, e a frequência é muito rápida, o que significa que há muitas informações coerentes viajando para as células. E as células estão sendo elevadas por informações ou por luz. E muitas vezes, quando isso ocorre, há uma atualização biológica instantânea que acontece. O eczema agora se foi, o Parkinson agora se foi, a cegueira agora se foi, o câncer em estágio 4 agora se foi. A energia está informando a matéria, e à medida que você se aproxima da fonte, mais próximo daquele campo unificado, mais plenitude está sendo refletida na biologia de uma pessoa. Então, a gama é superconsciência, e o delta é sono profundo. Quando pegamos as informações no plasma do sangue das pessoas que atingiram esse estado, há informações no sangue que de alguma forma impedem que o vírus SARS-CoV-2 entre na célula, há informações no sangue que de alguma forma reduzem 70% da função mitocondrial nas células cancerígenas, que reduzem a expressão do gene do Alzheimer, que produzem opiáceos endógenos em 100% das pessoas, que causam a regulação de genes de maneiras incríveis, que causam uma mudança dramática no microbioma em 7 dias. Há fatores naquele sangue e informações vindas daquele campo refletido como plenitude, que de alguma forma estão causando o crescimento de novos neurônios. O corpo é pró-vida agora. O corpo é pró-crescimento. Está voltando à plenitude. Então, procuramos esses estados em que a pessoa atinge aquele momento em que está sustentando o estado de gama. E a beleza por trás disso é que, à medida que a pessoa relaxa no coração e o cérebro começa a mudar, começamos a ver esse estado maravilhoso onde, para muitas pessoas, a onda cerebral delta é uma harmonia que carrega a alfa,
que é uma harmonia fracionada que carrega alfa, e alfa carrega beta, e beta carrega beta alta, e beta alta carrega gama, e gama vai para gama super alta. E a onda sobre ondas, padrões fractais de ordem, isso é chamado de ressonância. E quando o cérebro está nesse tipo de estado de ressonância matemática, microclústeres de neurônios de repente começam a formar macroclústeres de neurônios, e agora eles estão trocando mais informações em um nível maior de consciência. E vimos certas pessoas, você sabe, como se estivéssemos aqui conversando, se tivéssemos um escaneamento cerebral, você estaria usando no máximo 7% do seu cérebro ao mesmo tempo. Você sabe, seu córtex visual, seus centros de associação, seu córtex motor. Mas para nós aqui e ali, vemos 26%, 27%, 28% do cérebro sendo recrutado nesse estado de níveis surpreendentemente altos de ordem. Então, meio que descobrimos uma fórmula para ajudar as pessoas a passar por essas diferentes etapas. E, claro, delta é sono profundo, e eu costumava pensar que era sono profundo, mas agora não tenho mais certeza, porque vemos pessoas realmente despertas em delta também. Então, recentemente, acabei de receber, antes de continuarmos, uma pequena observação rápida. Você provavelmente está ciente de que a tecnologia, como nossos celulares e laptops, emite radiação prejudicial. Agora, nem todos os campos eletromagnéticos são ruins, mas a radiação eletromagnética e térmica emitida por nossos dispositivos tem mostrado ter efeitos adversos no cérebro, no coração, no sistema endócrino e na função reprodutiva. Muitos estudos têm mostrado isso, incluindo o relatório NTP, que vinculou a exposição a taxas mais altas de câncer em ratos. Não compartilho isso para propagar medo, mas apenas para educar e dizer, por que não, se você pode se proteger? E uma ótima solução para fazer isso é esta empresa que eu uso há anos chamada SafeSleeve. Seus produtos incorporam tecnologia de blindagem contra radiação que foi testada em laboratório para bloquear até 99% da radiação de EF e RF. Para mostrar isso, tenho aqui um dispositivo de teste de EMF, e vou segurá-lo próximo aos meus dispositivos, sem e com SafeSleeve, para que vocês possam ver a diferença. Sem SafeSleeve e agora com SafeSleeve, e vocês podem ver claramente a diferença antes e depois. Existem muitas variações diferentes nos testes de quais EMFs estão saindo do telefone e laptop. As capas de telefone deles são muito populares, têm proteção contra quedas de nível militar, incluem uma carteira embutida com proteção RID e uma capa interna destacável. Eu também tenho a mesa de colo deles que sempre uso quando estou trabalhando. Se vocês quiserem conferir, podem acessar safeslevecases.com e usar o código NOTIZELF para 15% de desconto ou apenas usar o link na descrição para ter o código aplicado automaticamente no checkout. Espero que gostem. Fiquem seguros. Como sempre, os links estão na descrição. Voltando ao episódio. Então, acabei de voltar do seu retiro de 7 dias, que foi uma experiência imersiva maravilhosa. Fico feliz em compartilhar mais sobre isso. Quando você estava falando sobre isso e mostrando na tela, podemos colocar algumas coisas na tela agora, com esses estados de ondas cerebrais gama que às vezes, em meditadores avançados, estão até centenas de desvios padrão fora do normal. E é aí que essas remissões espontâneas e o que parecem milagres podem realmente acontecer, quando você tira completamente sua atenção de algo para o nada, para o tudo, e então essa coisa maravilhosa pode acontecer com você, através de você, para você. E isso é simplesmente tão selvagem e estranho que nossa instrumentação não pode realmente nos dizer completamente o que está acontecendo quando estamos a centenas de desvios padrão fora do normal. Então, você pode dar algum contexto sobre o que isso significa e o quão poderoso isso realmente Sim, é? então posso falar da minha própria experiência pessoal e posso falar a partir das centenas e centenas de pessoas que também tiveram essas experiências. É uma sensação muito elétrica. E, então, nossos especialistas em linguagem, que trabalham com a Universidade Central de Oklahoma, temos um dos principais especialistas em linguagem que estudam a linguagem da transformação e analisamos muitas histórias de transformação, depoimentos de pessoas que se curaram, e muitas delas tiveram esses momentos elegantes. E há duas coisas realmente comuns que as pessoas dizem sobre essas experiências. Uma é que é muito somática, como se eu sentisse em cada célula do meu corpo, ou a parte superior da minha cabeça explodiu, ou meu coração se ligou como um motor, ou eu fui preenchido de luz. É muito físico, muito somático. Parece que o corpo está em intercâmbio com a energia, certo? O outro elemento é muito emocional, mas não emoções que normalmente sentimos na realidade tridimensional. Não é como o amor pelo seu cachorro ou o amor pela sua mãe, não é isso.
É como se você estivesse se aproximando da fonte, que é puro amor. E há essa sensação muito desconhecida, mas ao mesmo tempo familiar, de meu Deus, eu esqueci que eu era unidade. Como eu pude esquecer? Mas precisamos esquecer que somos unidade para ter essa experiência de separação. Então, é também muito emocional e é inevitável. Ou seja, você não encontra a linguagem dentro da arquitetura neural da sua personalidade conhecida e da realidade tridimensional para descrever uma experiência com energia e informação que é desconhecida. Além disso, você não tem a linguagem. A única coisa que as pessoas podem fazer é usar metáforas. Elas usam metáforas. Então, as metáforas são uma ótima maneira de usar o que está armazenado em seu cérebro, que é conhecido e familiar para todos, e ativar diferentes metáforas para obter compreensão ou conexão com a experiência que a pessoa está tendo. O problema é que o especialista em linguagem, que é um dos principais pesquisadores do mundo em linguagem, teve uma experiência transformadora e não conseguiu encontrar a linguagem. Eu o observei lutar por cerca de meia hora em uma chamada de Zoom. Ele estava rindo tanto porque não tinha linguagem para explicar o desconhecido. Sabe? Então, muitas vezes, o que também vem com isso é uma mudança profunda na química do cérebro. A glândula pineal começa a produzir derivados, metabólitos da melatonina, que se encaixam nos mesmos receptores de serotonina e melatonina. E esses dois neurotransmissores são uma função da luz e da escuridão nesta realidade tridimensional. Quando você começa a interagir com energia e frequência que são mais rápidas que a velocidade da luz, não há serotonina. Você está percebendo a luz através dos seus olhos, e o olho está enviando um sinal para um núcleo no cérebro, e a glândula pineal está produzindo serotonina e luz e escuridão. E o comprimento de onda da luz visível está equilibrando a forma mais estável de energia chamada matéria. Isso é o que nos faz estar acordados e dormindo neste mundo tridimensional. Mas a pessoa agora está se conectando com frequências em seu sistema nervoso que não estão vindo através de seus sentidos, que são mais rápidas que a velocidade da luz, mais integridade, mais ordem. A melatonina não pode mais ser melatonina, ela é atualizada. E a melatonina já é um antioxidante muito poderoso. Agora você vai produzir dois dos antioxidantes mais poderosos conhecidos pelo homem: anticancerígenos, anti-envelhecimento, antidoenças cardíacas, antiderrame, antineurodegenerativos, anti-inflamatórios, antimicrobianos. A melatonina já faz você relaxar. Agora você vai produzir uma substância semelhante ao benzodiazepínico, que é um derivado da melatonina, e agora você vai relaxar profundamente. E os centros de sobrevivência no seu cérebro, isso é o que o Valium faz, desligam a amígdala, sem medo, sem raiva, sem dor. A melatonina já faz você dormir. Agora você vai produzir uma molécula que vai fazer você hibernar, o corpo entra em êxtase, sem desejo sexual, sem apetite, sem preocupação com o ambiente. Os primeiros 3 centros do corpo se desligam, eles se fecham, e agora você nem saberá que tem um corpo, para que você possa acordar em outro, certo? Você pode deixar aquele lá e acordar em outro lugar. Você teria que estar nesse estado, certo? Nesse estado de êxtase. O mesmo químico que é encontrado em uma enguia elétrica. Você sabe, uma enguia elétrica está descarregando energia de dentro do seu sistema nervoso, e uma descarga de energia cria altas amplitudes. Então, as altas amplitudes que vemos em gama, essas quantidades muito altas de energia, suspeitamos que seja o mesmo neurotransmissor encontrado na enguia elétrica. Agora, a melatonina já faz você sonhar, mas agora você vai obter um derivado chamado de metiltriptamina, e esse químico faz com que o cérebro comece a se abrir para informações em reinos além do espaço e do tempo. Agora, isso é realmente louco, porque a pessoa está tendo uma experiência sensorial muito completa, maior do que qualquer experiência que ela teve em sua realidade tridimensional. Ela está mais consciente de onde está do que jamais esteve em sua vida. E essa experiência sensorial completa está fazendo com que o cérebro, através da experiência, reorganize sua circuitaria. Isso é o que a experiência faz. E a sensação que acompanha isso é muito elétrica, porque você está se conectando com energia, e essa energia está sendo traduzida através do sistema nervoso em um estado de gama alta, e cada átomo do seu corpo está sendo oscilado com informações. Então, a pessoa tem uma experiência interna muito profunda que, de alguma forma, arrasta seu cérebro e corpo para fora do passado. Agora, nós não vemos as coisas como elas são, vemos as coisas como nós somos. A probabilidade de estarmos vendo a verdade da realidade é 0. Estamos vendo uma porcentagem muito pequena da realidade. De repente,
A pessoa tem uma interação com informações que existem além dos nossos sentidos, e ela recebe uma atualização. De alguma forma, ela volta e está em um novo corpo. Como meu Deus, estou em uma experiência de realidade virtual e meu personagem agora tem algo, eu fui consertado de alguma forma. Ela não recebeu a atualização de dentro da experiência de realidade virtual. Ela a obteve de sua interação com energia e frequência, tirou o headset de realidade virtual, certo? Então, ela volta e tem uma vida completamente nova. Como se a vida não parecesse mais a mesma. A circuitaria em seu cérebro está fazendo com que ela amplie seu espectro do que o cérebro não podia ver porque não estava programado para percebê-lo. E agora a pessoa está vendo mais coisas nos outros 99,999999% da realidade que não percebemos. O corpo, tendo a emoção que acompanha isso, faz com que ela se lembre da experiência por mais tempo. E qual é a emoção? Vemos isso. É um nível cada vez maior de amor. Então, você vê isso. Vemos pessoas que usam seus monitores de VFC após o evento. Você suspeitaria que, à medida que elas voltassem para suas vidas, isso provavelmente se estabilizaria. Mas por dias e dias depois, você vê essa escalada de energia da experiência que permanece por um período de tempo. Agora, o que é ótimo sobre isso? Bem, quando seu coração está aberto, você tem uma nova consciência. De alguma forma, sua interação com aquele campo invisível de energia faz com que você se torne ele e ele se torne você. Eu não sei como dizer isso de outra forma. E, então, você se torna mais consciente na realidade tridimensional. Imagina uma coisa diferente hoje. Em vez de como mudar a vida, vamos tocar num ponto mais radical. E se a realidade que você enxerga todos os dias fosse só uma pequena faixa de algo muito maior? Ao longo da vida, a gente coleciona rótulos: nome, profissão, estado civil, conta bancária, diagnósticos, idade, religião, time de futebol. Cada lugar onde você chega, alguém quer encaixar você em alguma caixinha. Preencha aqui, assine aqui, digite sua senha, confirme seu CPF. Com o tempo, fica fácil acreditar que somos só isso. Um personagem tentando sobreviver num mundo pesado, previsível e muitas vezes hostil. O problema é que quando essa versão personagem domina tudo, quase não sobra espaço para silêncio. O corpo vive em alerta, a mente tenta controlar o que vai acontecer, prever o que pode dar errado, antecipar ameaças. E qualquer convite para parar, fechar os olhos e entrar no desconhecido, parece irresponsabilidade, fraqueza ou perda de tempo. Mas e se justamente aí estiver a chave? As tradições espirituais mais antigas do Oriente insistiam em algo que sempre pareceu estranho para a visão materialista de mundo. Elas falavam sobre o nada como se fosse um tesouro. Um vazio que não é ausência, mas plenitude escondida. Um espaço invisível, rico em informação, inteligência, consciência, que sustenta tudo o que existe. Se a gente tira por um instante tudo o que é físico, corpos, objetos, cidades, planetas, estrelas, galáxias, o que sobra não é um buraco morto. Sobra um campo silencioso que, segundo muitos físicos e místicos, está vibrando com possibilidades que os nossos sentidos não conseguem captar. E é aí que entra um ponto decisivo do trabalho do Dr. Joe: a atenção. Onde a atenção é colocada, a energia segue. Se a atenção passa o dia inteiro grudada no corpo, nos problemas, nas pessoas e no relógio, a energia fica enredada nessa mesma realidade limitada, repetindo o velho enredo. Mas quando alguém começa, mesmo com dificuldade, a deslocar a atenção do eu personagem para esse espaço silencioso, sem forma, algo muito profundo começa a acontecer. Isso não é fantasia escapista. É um treino extremamente concreto. Soltar por alguns minutos o papel social. Soltar a necessidade de controlar o que vem depois. Soltar o reflexo de revirar o passado procurando explicação. Acalmar o corpo que aprendeu a ter medo do desconhecido e permanecer desperto dentro de um vazio onde não há nada para segurar, apenas presença. Nesse estado, não existe nome, profissão, história, status.
Não existe sou isso ou não sou aquilo. Existe só consciência consciente. E quanto mais essa consciência deixa de se perceber separada e começa a se sentir parte de um campo maior, menor vai ficando a distância entre um impulso interno claro e a experiência concreta no mundo físico. É como se, em vez de empurrar a realidade de fora com esforço, a pessoa aprendesse a fazer um pequeno ripple, uma ondulação lá dentro do campo que organiza tudo. Muda-se a informação na origem, e com o tempo, a forma que aparece aqui muda também. Só que para chegar nesse ponto, é preciso atravessar um muro invisível. Milhares de anos de programação em sobrevivência. O corpo aprendeu a acreditar que fechar os olhos é perigo, que relaxar no desconhecido é se tornar presa fácil, que só está seguro quem enxerga, vigia, controla, calcula. Em prisões, em comunidades violentas, em ambientes de trauma, isso fica quase gritante. Tem gente que literalmente não consegue ficar um minuto de olhos fechados sem o corpo disparar um alerta de ameaça. Por isso, esse caminho não é bonito apenas na teoria. Ele é desafiador na prática. É uma espécie de morte. Morrer um pouco para o personagem que foi construído, para os antigos reflexos, para o jeito automático de buscar segurança lá fora, para permitir que algo maior, essa inteligência silenciosa do campo, comece aos poucos a operar através de você. No trecho que vem agora, o Dr. Joe Dispenza aprofunda exatamente esse ponto. Ele vai mostrar de forma muito clara o que significa abrir mão da identidade por alguns instantes, como é entrar nesse nada, que na verdade é um campo de tudo. Porque esse estado é o verdadeiro momento presente generoso, e como a partir daí é possível influenciar o campo que cria a matéria e encurtar o tempo entre intenção e manifestação. É sobre esse mergulho no vácuo vivo, sobre atravessar a fenda da agulha e ir além da velha sobrevivência, que você vai ver agora, nesta parte da entrevista. Eu experimentei isso. Vi pessoas no evento que experimentaram isso, que se conectam a uma realidade interna, que é inerentemente inefável. É por isso que os koan zen e os escritos poéticos realmente parecem mergulhar mais fundo na natureza das coisas, porque a experiência em si está além da capacidade da linguagem. E a experiência em que a rede de modo padrão se desliga, essa consciência autorreferencial meio que se desliga, e você se conecta a esse campo de nada, que é útil para descrever para tentar levar as pessoas a experimentá-lo, porque a diferença entre falar sobre isso e experimentar é como ler um cardápio e fazer uma refeição. Sim. É como se fosse uma realidade completamente diferente. Porque, filosoficamente e existencialmente, conectar-se ao nada criaria mais coerência. Oh, meu Deus! Bem, se você estudar qualquer uma das religiões asiáticas, muitas delas falam extensivamente sobre o nada, que o nada não era nada, era rico em algo, mas você não podia vê-lo, certo? Então, para o materialista, você meio que descarta isso. Mas para a pessoa que está pensando ok, se existe um campo invisível de energia unificadora que está organizando tudo o que é físico e material, mantendo tudo nesta sala unido, e nós, de alguma forma, sentados nessas cadeiras sem nenhum esforço, certo? Há algum campo invisível de inteligência, uma mente universal que está ciente de tudo, de todos, de cada lugar, de cada momento. Essa fonte de tudo o que é físico e material transcende tudo o que é físico e material. Ok, então tire tudo o que é físico e material, tire seu corpo, tire todos os corpos, tire todas as pessoas, tire todos os objetos, todas as coisas, todos os lugares, tire a terra, tire a lua, a luz da terra, todos os outros planetas, as luas de outros planetas, tire o sol, a luz do sol, as estrelas, a luz das estrelas, as galáxias. Tire tudo o que é material e conhecido no universo. Tire tudo. E os átomos 99,999999% de nada. Esse vazio, esse vácuo é informação. E a informação só pode ser transmitida através de frequência.
Você não pode experimentar o campo quântico com seus sentidos, porque ele existe além dos seus sentidos. Então, dê às pessoas o enigma, a compreensão e o mapa, e faça com que elas pensem continuamente sobre isso. Ok, então, quando eu abro minha consciência para nada, onde eu coloco minha atenção é onde eu coloco minha energia, e estou prestando mais atenção a esse campo unificado e menos atenção a mim como um indivíduo separado. Abandone a identidade, abandone o personagem, vá além do seu passado, vá além do futuro previsível, tentando antecipar, tentando esperar. Acalme seu corpo dos seus hábitos e emoções e treine-o para estar relaxado no desconhecido, que normalmente é um lugar perigoso e assustador. Baixe o volume das emoções. Tire toda a sua atenção de todas as coisas das quais você depende na sua vida para sentir o eu e passe para o campo quântico. Você tem que entrar como pura consciência, consciente de nada além de você como pura consciência. E esse buraco da agulha, quando as pessoas começam a praticá-lo em uma semana, elas ficam realmente boas nisso. Quero dizer, realmente muito boas nisso. E olhamos as varreduras cerebrais das pessoas. A maioria das pessoas que estão fazendo suas varreduras cerebrais estão tendo esses momentos elegantes. E então você pode coletivamente criar esse tipo de campo para as pessoas. E somos capazes de prever isso, somos capazes de replicá-lo, e somos capazes de induzi-lo. Então, fazer com que as pessoas permaneçam no vácuo ou no vazio sem um nome, sem uma profissão, sem um namorado ou namorada, sem uma dieta, sem um rosto, sem ser um pai ou uma mãe, apenas permaneçam como pura consciência. É tão revigorante porque pense nisso. Nossos sentidos nos conectam à realidade tridimensional. Como você vai reiniciar seu cérebro se quiser reiniciá-lo da realidade tridimensional? Você tem que tirar sua atenção de tudo na realidade tridimensional. Então, tire sua visão agora, tire sua audição, tire seu olfato, seu paladar, sua sensação com o corpo. Se você ainda estivesse vivo e não tivesse sentidos, você não estaria ciente de nada físico ou material. Você estaria ciente de nada, nada, apenas de você. Você seria pura consciência. Consciente do quê? O que você quiser. Então, aquele campo invisível de energia em que as pessoas entram, chamamos de ir além de si mesmas. Isso é o agora. Isso é o momento presente, o generoso momento presente. Trabalhei por anos para levar as pessoas a esse ponto. E agora, quando elas cruzam essa ponte e entram naquela energia do vácuo, naquele vazio, na absoluta pura consciência, puro amor, todos os potenciais, a fonte, o ponto zero, o que você quiser chamar, inteligência amorosa, amor inteligente, o que você quiser chamar, a mente universal, se elas entenderem o que estão fazendo e por que estão fazendo, como pura consciência lá, elas podem criar uma perturbação no campo, e é o campo que cria a matéria. Se elas puderem mudar a informação no campo, poderiam mudar sua experiência, alguma experiência na realidade tridimensional, e quanto mais próximas elas chegarem da fonte, menos separação entre dois pontos de consciência, elas como pura consciência conectadas à pura consciência. Quanto mais próximas estiverem dela, menor será a separação entre dois pontos de consciência, e menor será o tempo necessário para que isso apareça na realidade tridimensional. Esse é o experimento, certo? Então, chegar a esse ponto onde você tem que ir contra milhares e milhares de anos de programação em sobrevivência. Porque quando você está em sobrevivência, toda a sua atenção está em seu corpo, em seu ambiente e no tempo. E mudar é ser maior que seu corpo, maior que seu ambiente e maior que o tempo. O que significa que quando estamos em estresse e em sobrevivência, não é um momento para mudar. Na verdade, é muito difícil mudar quando você está vivendo em sobrevivência. É hora de correr, lutar e se esconder e confiar em seus instintos primitivos, que dizem: não feche seus olhos e vá para dentro, você será comido. Trabalhamos com prisioneiros em países da América Latina, milhares deles, e você não acreditaria quanto tempo leva para que alguns deles consigam fechar os olhos. Eles simplesmente não conseguem, e lhe dirão: eu adoraria, mas meu corpo está dizendo: não, está vindo, não fique vulnerável. Então, temos que abandonar muitas coisas que fizemos a vida toda para conseguir o que queremos para que algo maior aconteça, porque o mundo muda naquele reino chamado tempo e espaço. Não podemos executar pensando que somos um corpo. Lá nós não somos, sabe? Então, aprender a se render a esse processo exige prática. É um processo contínuo. Sim, é a disposição de morrer para quem fomos e
Cara, se olharmos isso do ponto de vista hermético, eles dizem que o universo é mental, ou nirvana, ou os hindus dizem Brahma e Atman. De todas as diferentes tradições de sabedoria antiga, elas falam sobre esse campo como você está falando, que todos nós fazemos parte, e que você pode se conectar mais profundamente com ele, e uma vez que você o faz, sua natureza começa a se tornar mais da sua natureza, e você se torna receptivo a mais energia e informação coerentes e as mecânicas disso. Quando se trata da glândula pineal, eu achei realmente interessante, mergulhando um pouco mais no seu trabalho, porque, novamente, através de muitas representações diferentes do pinheiro e do óleo de Horus do Antigo Egito, eles se referem à glândula pineal. E vou tentar ao máximo compartilhar a maneira como você explica o efeito de como isso acontece com o fluido espinhal cerebral subindo, pressionando esses cristais de Rohan que são hexagonais, o que é interessante porque são 6 lados e criam esse efeito piezoelétrico, que é a pressão mecânica que é exercida e transformada em uma carga elétrica, e essa transdução é como uma antena para uma TV que permite que certas frequências entrem em certas imagens. E assim, quando essas pessoas estão tendo uma experiência, e eu vi no evento, e eu sei que tive, e eu sei que você teve, é uma experiência muito sensorial, somática, que é mais real do que qualquer coisa no tempo, na realidade do espaço-tempo newtoniano. Então, você começa a se conectar a esse campo coerente. Sim, então. O que eu perdi aí? Isso está bom. Muito bom. Então, os egípcios eram fascinados pelo mundo interior, e muitas vezes, quando eles realizavam a mumificação, eles preservavam a glândula pineal. Quero dizer, a glândula pineal é um pequeno receptor de rádio que fica bem no topo do seu cérebro límbico, o assento do sistema nervoso autônomo, esse sistema automático. Então, é embalado, é uma fusão, e é embalado com esses cristais muito densos que estão empilhados uns sobre os outros e são hexagonais. E ele fica bem na parte de trás do terceiro ventrículo, em direção ao topo da cabeça, e está nesse terceiro ventrículo, que é como uma câmara onde os 2 hemisférios do cérebro se encontram, e o cérebro límbico está envolvido em torno dele, certo? Então, a glândula pineal fica bem no canto ali. Há um fluido no corpo que está dentro do cérebro e da coluna vertebral, envolto nesse tecido conjuntivo muito denso chamado dura mater. E o fluido banha o sistema nervoso central, cria flutuabilidade, transmite nutrientes e neuropeptídeos, tem um papel neuroprotetor, se há movimento rápido de trauma ao redor, e realmente melhora, devido à sua composição, as cargas elétricas. Então facilita a condutividade no sistema nervoso. E há apenas um mecanismo muito natural em nossa biologia, que quando respiramos, as suturas do crânio se abrem e o osso do sacro flexiona para trás e esse fluido meio que desce. Quando você exala, o sacro flexiona para frente e as suturas do crânio se fecham, o que diminui o volume. E ao empurrar o osso do sacro levemente para frente enquanto você respira e o volume se fecha, isso propaga uma onda que empurra o fluido para cima. É esse mecanismo de 2 passos para frente, 1 passo para trás, 3 passos para frente, 1 passo para trás, 2 passos para frente, 1 passo para trás, e assim por diante, por meio da respiração normal. E isso começa na base da coluna e esse osso do sacro sobe até o cérebro. E então há 4 câmaras. Há uma câmara na parte de trás do pescoço, logo no tronco encefálico, depois há um aqueduto longo, como um tubo longo, e depois ele entra no centro chamado terceiro ventrículo, onde a glândula pineal está localizada. E então há esses 2 cornos, esses 2 cornos laterais que são outros ventrículos laterais, onde o fluido vai para lá e depois ele circula ao redor da cabeça e desce novamente. Então, fazemos uma respiração particular usando os músculos intrínsecos para expelir o ar, em seguida, seguir sua respiração desde o períneo e puxar essa força vital. É a força criativa. O períneo é o espaço entre os genitais e o ânus. Os mesmos músculos que você usa para eliminar, tanto na frente quanto atrás, os mesmos músculos que você usa durante o ato sexual, para coordenar o movimento dos músculos, em vez de liberar energia para fora, praticar puxando essa energia para cima com sua respiração, seguindo-a até o abdômen inferior, prendendo o umbigo para baixo, continuando a respiração até o intestino, trancando seu núcleo. E se você fizer isso 1, 2, 3, assim, abaixando os ombros, levantando o peito, endireitando a coluna, esse fluido começa a acelerar para cima, aumentando a pressão ali.
Sinto isso. Sua voz está ecoando em mim desde o retiro. Então, quando você acelera essas moléculas carregadas, e elas são íons, são proteínas e sais em solução, eles têm uma carga. E se você acelerar moléculas carregadas rapidamente, isso cria um campo externo chamado campo de indução. Faça esse fluido começar a se mover e acelerar, você começará a criar um campo assim. E à medida que esse campo começa a se mover, essa energia será canalizada diretamente para cima daquele tubo, de indução, e o sistema nervoso simpático será ativado e direcionará essa energia diretamente para o cérebro. Você termina sua respiração diretamente para cima. Termina sua respiração diretamente para cima naquele sexto centro. Mantém sua atenção lá, e esse é seu alvo. Há uma maneira de você praticar comprimindo esse fusível da maneira certa, que começa a exercer um estresse mecânico sobre esses cristais. O estresse mecânico sobre esses cristais começa a criar uma polarização entre os pontos nas extremidades opostas, como se fossem diamantes, certo? Então, agora você tem uma carga positiva aqui e uma carga negativa ali. E quando os materiais se polarizam assim, isso começa a produzir um campo eletromagnético externo. E disse que o campo é reversível. Então, comprima os cristais, e de repente você faz os cristais brilharem. Você obtém uma carga ali, eles começam a se separar uns dos outros, e agora, você tem esse banco de cristais que estão emitindo um campo eletromagnético externo. O campo se expande, mas os cristais têm limitações físicas, eles não podem se esticar mais, e quando isso acontece, o campo se inverte e comprime os cristais novamente. E de repente você tem esse pequeno receptor de rádio que pode captar frequências que estão exatamente alinhadas com essas ondas. Então, agora, é dito que é um transdutor. Agora você tem energia se movendo para o cérebro. E se toda a mente está no corpo e todas as emoções estão armazenadas no corpo, então, quando o sistema nervoso simpático é ativado, ele pega toda aquela energia na forma de emoções e a libera de volta para o cérebro. E um portão no tronco encefálico se abre e a energia se move diretamente para o cérebro límbico, o assento do sistema nervoso autônomo, e o cérebro entra nesses estados elevados de gama. Agora, quando a glândula pineal é eletricamente ativada e está carregada, você tem uma carga positiva aqui e uma carga negativa ali. E o que você tem agora? O corpo se torna um ímã, e a intensidade da ativação desses cristais naturalmente atrairá automaticamente essas moléculas carregadas para eles. Então, agora você tem esse tubo de prana movendo uma enorme quantidade de energia, e a pessoa está ligada quando isso acontece, e o cérebro está entrando nesse estado elevado, e o sistema nervoso, as luzes estão apagadas na personalidade pensante, no neocórtex autobiográfico. Você está em teta. A organização da energia que se move para o cérebro faz com que você pare de analisar e pensar. Certo? Essa iniciação que ocorre, a pessoa agora, de repente, o cérebro límbico é ativado. E agora, se o sistema nervoso estiver coerente e as luzes estiverem apagadas no neocórtex, e ele estiver oscilando em ordem como um diapasão, a antena que fica bem no topo pode captar informações, desde que o sistema nervoso esteja coerente. Tem momentos em que a vida parece comum demais. Louça na pia, chão para varrer, conta para pagar, cachorro para alimentar. E mesmo assim, de vez em quando, acontece algo estranho. Um fim de tarde em que o céu fica tão bonito que parece que olha de volta para você. Um pedaço de árvore, de pedra, de jardim que você conhece tão bem que quase sente que ele também reconhece você. É rápido. Dura segundos, e a mente logo entra para explicar. É só impressão, coisa da cabeça. Viajei. Mas o peito sabe que não foi só isso. Havia uma vibração diferente ali. Uma espécie de respeito silencioso entre você e o mundo. Agora imagina expandir esse tipo de sensação até um ponto em que tudo ao redor parece vivo, consciente e em diálogo com você. Não como fantasia, mas como uma experiência tão intensa e real que o corpo inteiro treme de reconhecimento. É disso que esse trecho da conversa começa a se aproximar. Dr. Joe descreve um tipo de momento em que a separação entre eu e natureza fica borrada. A terra, as pedras, o jardim,
o ar, tudo parece saber quem ele é. E ele sente com uma nitidez impossível de traduzir em palavras, que também conhece aquilo, como se reencontrasse algo antigo, nobre, íntimo. E quando a gente entra nesse território, uma coisa muito profunda acontece. O amor que se manifesta não vem de alguém de fora. Não é o amor de uma pessoa específica. Não é aprovação, não é elogio, não é romance. É como se a própria vida olhasse para você e dissesse sem palavras: há mais, muito mais amor do que você imaginava. Esse tipo de contato mexe com tudo. Coloca em xeque a arrogância espiritual. Já entendi, já sei, já cheguei. Quebra a ilusão de que a gente domina o processo e mostra de forma às vezes até constrangedora o quanto ainda estamos engatinhando na arte de amar. A nós mesmos, aos outros, ao próprio caminho. Mais forte ainda é quando essa experiência de unidade se volta para dentro. Não é só sentir conexão com árvores, pedras, luzes e cores. É olhar, de uma perspectiva mais ampla, para a própria versão normal. Lá no cotidiano simples, lavando pratos na pia, tentando juntar conceitos na cabeça, errando, acertando, tentando de novo, e sentir de repente um amor imenso por esse ser humano comum. Como se um você, de um nível mais elevado, se aproximasse do você do dia a dia e dissesse: eu te vejo, com todas as forças, fraquezas, sinceridade, teimosias, e mesmo assim, eu te amo mais do que você consegue imaginar. Esse tipo de amor deixa rastro, não dura só alguns segundos de arrepio, fica no peito, às vezes por dias ou semanas, como uma brasa silenciosa que continua aquecendo a percepção da realidade. Depois de algo assim, é impossível olhar para a própria história com os mesmos olhos. E é aí que entram as perguntas que movem o trabalho do Dr. Joe. Se uma emoção tão profunda pode nascer sem um motivo externo, de onde ela vem? Que tipo de inteligência está por trás disso? O que a glândula pineal, esse primeiro olho que tantas tradições antigas reverenciavam, tem a ver com essas vivências? E como uma experiência interior pode ser forte o suficiente para redefinir nossa relação com o corpo, com o tempo, com a própria cura? Nesse trecho da entrevista, você vai ver justamente isso tomar forma. Dr. Joe conta em detalhes uma dessas experiências de conexão extrema com a natureza, com um ser de luz, com o próprio eu futuro, e como um único impacto de amor, no centro do peito, foi capaz de mudar o jeito dele de entender realidade, espiritualidade e ciência. Presta atenção nos detalhes, nas imagens que ele descreve e principalmente no desfecho, quando ele percebe que o amor mais transformador não veio de ninguém lá fora, mas da própria jornada interior. É sobre essa experiência de união profunda, sobre esse amor que não depende de circunstâncias e sobre o mistério da glândula pineal no meio de tudo isso que você vai ver agora, nesta parte da entrevista. Eu era parte da natureza, e a natureza era parte de mim, estava conectado, não sei como descrever. Havia uma reverência com meus pés na terra. Era apenas uma experiência totalmente diferente de qualquer outra que eu já tive, e eu amo a natureza. Então, atravessei os jardins e caminhei sobre essas pedras de basalto que construí em uma lareira. E no momento em que toquei as pedras, não sei como dizer isso, exceto que eu sabia que elas me conheciam e eu as conhecia. E elas eram nobres, e eu era nobre, e tivemos esse momento muito forte de conexão. Elas estavam conscientes. Deixe-me dizer isso, e eu estava consciente de que elas estavam conscientes, e elas estavam tão felizes de estar onde estavam para me servir, não sei como dizer isso em palavras. De qualquer forma, estou me sentindo bastante exaltado, e caminho até uma fonte onde há uma bela área de estar, e eu tinha toda essa glicínia crescendo, e eu construí essa fonte com meu irmão e parei. Eu estava com a capa enrolada em mim, parei e olhei para a fonte e comecei a rir, como se lembrasse de quando construímos essa coisa.
E, de repente, atrás da fonte, surge uma pequena mulher, e novamente, ela era feita de cores de luz que eu nunca tinha visto na minha vida, e ela era radiante e brilhante. Ela era pequena, realmente pequena, e havia alguém atrás dela, como um guardião que a seguia, talvez um mentor, mas alguém que estava ali para protegê-la. Ela simplesmente saiu de trás da fonte e olhou para mim. Naquele momento, eu estava me sentindo muito bem, achava que estava iluminado, sabe? Achava que estava lá, e ela me olhou, num instante, me atingiu no coração com um nível de amor que era provavelmente 1000 vezes maior do que o que eu estava sentindo naquele momento. Quando isso me atingiu no coração, o pensamento que ela estava transmitindo para mim era sempre a mais amor. E eu fiquei tipo, meu Deus, como fui tolo, quão arrogante fui, quão mente pequena fui. E eu estava me sentindo muito bem, como se estivesse pensando, uau, isso é incrível. E ela estava me dizendo que havia mais amor. E isso me atingiu tão forte no coração que meio que me despertou. Então, olhei de relance, enquanto olhava de relance como meu eu futuro, estou olhando para o meu eu atual lavando pratos na cozinha, momentos antes de eu deitar no sofá. Eu simplesmente cruzei os braços. Por um momento, olhei para esse cara e lá estava ele novamente. O mesmo cara, lavando pratos, tentando conectar todos esses conceitos, com todos esses pensamentos na mente, tentando descobrir tudo, sabe? Vejo suas forças, vejo suas fraquezas, vejo sua sinceridade. Ele sou eu, e eu simplesmente olho para esse cara e me apaixono por ele, e meu coração realmente se expande naquele momento. Então, tenho um sentimento muito forte de amor por ele. Eu tinha esquecido disso. Mas enquanto lavava os pratos, de repente senti uma sensação estranha, como se estivesse sendo observado, e pensei: alguém está me observando lá fora. E tentei espiar pela janela, mas a luz da cozinha estava criando um reflexo, então eu só conseguia ver a mim mesmo. Então, pensei: bem, há cachorros na propriedade, é uma fazenda, se houvesse alguém lá fora, eles estariam latindo. Então, simplesmente olhei assim e voltei a lavar os pratos, sabe? Enfim. Então voltei à realidade. E acho que a parte mais poderosa de tudo isso foi o sentimento que tive no peito, aquele sentimento que permaneceu por cerca de 2 semanas. E então comecei a pensar: o que é a realidade? Isso foi real? Como pude sentir uma emoção tão forte de algo que eu não sei, que não experimentei na realidade tridimensional? E isso aprofundou minha investigação, tanto no departamento de pesquisa da glândula pineal, quanto também em muitos dos entendimentos místicos que tantas culturas têm em torno dessa glândula em forma de pinha, que de alguma forma tem todos os tipos de efeitos maravilhosos na biologia humana. Ela é chamada de terceiro olho. Não sei. Eu a chamo de primeiro olho. Sim, o primeiro terceiro olho, com certeza. Cara, essa transmissão. Existe essa inteligência amorosa que está nos guiando, que pode ser nossos futuros eus, que é inefável. Mas, como a experiência que você teve de seu futuro, o amor que você tinha por ele o atraindo para quem você é e para quem está evoluindo, é realmente profundo. Quero dizer, eu sinto isso, como esses pressentimentos intuitivos que temos, que nos puxam em uma direção que são como sussurros que começamos a ouvir mais, e isso nos traz mais conexão, abundância, liberdade, propósito, Dharma. Sim. É realmente uma reflexão interessante. Acho que o maior aprendizado para mim, sem dúvida, foi perceber que aquele amor não estava vindo de ninguém ou de qualquer coisa lá fora. Você para de procurá-lo lá fora. É como se ele viesse da minha própria jornada interior. E acho que é quando nossos valores mudam muito, sabe? Quero dizer, acho que quando olhamos para as pessoas que vêm ao nosso trabalho, seja por saúde, riqueza, relacionamentos, experiências místicas, novas carreiras, elas estão realmente buscando integridade, é isso que elas realmente estão buscando. Então, a meditação da glândula pineal em si,
Você tem que entender o que está fazendo e por que está fazendo, para que possa fazer a meditação com a intenção de permanecer presente e atribuir significado a cada etapa. E é o ato de entender o que e o porquê que ativa o córtex pré-frontal para um resultado pretendido. E sim, temos investigado áreas específicas do cérebro que refletem o momento transcendental da pessoa. Muito específicas áreas do cérebro que mostram que a pessoa está criando uma memória de longo prazo, e a emoção associada a isso é amor e alegria. Sabemos que, de forma alguma, elas estão em qualquer tipo de problema, porque um neurocientista que vê esse tipo de varredura pode pensar em convulsão quase o tempo todo, mas a pessoa está tendo uma conexão, realmente um grande momento. Acho que a última observação sobre isso. Primeiro, eu amo aquele garoto. Eu amo aquele garoto que tem essa obsessão por refletir sobre a natureza do tempo em uma idade tão jovem e que o levou ao ponto onde você está agora. E como essa paixão ainda está viva e florescendo, maior do que nunca. Estávamos brincando no jantar do grupo de homens que começamos a chamá-lo de Doutor Estranho por causa dessa profunda paixão que você tem pelo entendimento da natureza da realidade e por fazer a ponte entre ciência e espiritualidade. Eu admiro muito isso e amo essa paixão em você. E, estou curioso, à medida que você continua essa jornada de tentar entender tudo isso, o que aconteceu com você e suas curiosidades inatas? Ainda há, obviamente, uma lacuna entre o que a ciência pode explicar ou medir e as experiências espirituais intrínsecas que podemos descrever. Estou curioso. Como você corajosamente tenta fazer essa ponte e compartilhar experiências que você sabe que serão ridicularizadas, se ainda não foram totalmente desenvolvidas no mundo científico? É realmente fácil. Eu não me importo. Eu realmente não me importo. Estou em um ponto. André, onde? E não estou dizendo isso de forma arrogante, mas sei que, de alguma forma, estamos ajudando as pessoas. E se eu ouvisse as críticas e os ataques que tive para me desencorajar de fazer isso, provavelmente não mereceria estar fazendo isso. A coisa legal sobre a ciência e a investigação é que você não pode mais chamar isso de pseudociência. Essa é a primeira coisa. A segunda coisa é que isso não é para todos. Eu amo a medicina, amo os avanços da medicina, amo a farmacologia e como ajudaram tantas pessoas, incluindo a mim. Então, não estou dizendo para você abandonar seu antidepressivo amanhã, estou dizendo que há uma capacidade inata no corpo de se curar quando está nas condições certas. No grau em que o corpo se cura. Estou impressionado, fico impressionado. Então, não sou eu quem está dizendo essas coisas, é a ciência que está dizendo, é a pesquisa que está dizendo. Não podemos mais chamar isso de pseudociência. Somos capazes de reproduzir os resultados, o que significa que é realmente científico. E a ideia de que as pessoas podem entender que têm um papel em sua própria saúde ou em sua própria vida é uma responsabilidade tão grande e uma liberdade tão grande. Então, não estou nem um pouco preocupado com isso, porque as conversas que estou tendo com médicos, pesquisadores e clínicos são muito diferentes das conversas que eu estava tendo há apenas 2 anos. Porque o cientista, quando vê alguém com câncer em estágio 4 entrando em remissão, pode dizer que isso acontece o tempo todo, mas o humano nele muitas vezes simplesmente pensa: se isso aconteceu, como isso aconteceu? Foi isso que me levou a essa jornada, como aquela pessoa saiu de uma cadeira de rodas. Eu a vi sair de uma cadeira de rodas em tempo real, o que aconteceu ali. Então, isso desperta uma conversa maior. Eu não quero discutir com ninguém, não estou dizendo que as pessoas não deveriam fazer as coisas convencionais. Estou dizendo que o sistema nervoso no corpo humano tem a capacidade de fabricar uma farmácia de produtos químicos que funciona de forma equivalente ou melhor do que qualquer droga. Isso é o que nossos dados mostram. Então, se você sabe que esse é o caso, seria realmente prudente entender se eu estou fora da homeostase. Me diga as coisas que preciso fazer para voltar à homeostase, para que eu tenha energia para crescimento e reparo, para que eu tenha energia para projetos de construção de longo prazo. E então, eu estava sentado em uma mesa com 15 de nossos cientistas, 2 meses atrás,
analisando os dados, você sabe, e tínhamos algumas pessoas novas lá. Mas esses são cientistas muito bem publicados, de Harvard, de Stanford, da UCSD, de todos os lugares, e estávamos apenas destrinchando a pesquisa, e o novo neurocientista estava sentado ali. E um dos principais especialistas em microbioma é da UC San Diego. Ela é uma cientista brilhante e uma pessoa realmente inteligente. E ela estava mostrando a todos os efeitos probióticos do microbioma e as mudanças dramáticas que estavam ocorrendo em 7 dias. Não há dieta, não há probiótico que você tome, sabe? Pare de comer açúcar, pare de beber álcool, faça jejum intermitente. Seja o que for, você não vê esse tipo de mudanças em 7 dias, nunca. E ela estava mostrando os gráficos, e nós estávamos olhando para eles, e todo o crescimento de micro-organismos anti-câncer, anti-inflamatórios, todos esses micro-organismos realmente saudáveis. E a neurocientista simplesmente fez uma pausa e disse: Desculpe, o quê? Como assim? Nunca tinha ocorrido a ela. Mas ela olhou para as evidências. E como você poderia negar isso? Você não pode negar, porque é isso que os dados mostram. Então, se isso estivesse acontecendo em 10% da nossa comunidade, e se fosse o lobo temporal direito, um desvio padrão ou 2 desvios padrões acima do normal no momento de pico de gama, sustentado por 2 minutos, eu provavelmente não estaria tão apaixonado. Mas quando você vê isso em 77% da população, 84% da população, mais de um estudo, 100% da população, a tribo, o rebanho, a manada, a escola, o coletivo, há uma consciência emergente que está sendo refletida na biologia das pessoas em 7 dias. Então, o cientista que tem interesse nessa área, e por sinal, nossos cientistas eram muito céticos quando começaram, eles chamam isso de medicina, eles fazem o trabalho, eles dizem que é a melhor medicina, e vão continuar fazendo isso. Eles não estão fazendo isso para serem espirituais, estão fazendo porque entendem o valor prático por trás disso. Então, você olha para os dados e vê isso acontecendo em 7 dias. Muitos cientistas simplesmente caem da cadeira e dizem: 7 dias? Todas essas mudanças dramáticas, sabe? 77% da população, cada uma dessas pessoas com diferentes genótipos, genes que fazem proteínas, 77% do rebanho está expressando os mesmos genes e fazendo as mesmas proteínas, isso é mais de 3 em cada 4 pessoas. Há uma consciência emergente, e a biologia delas, geneticamente, está evoluindo juntas em 7 dias. Então, os cientistas que têm esse entendimento, veem isso, ficam maravilhados, e agora, temos convites realmente ótimos para nos aprofundarmos mais. Mas, eu digo que tenho a única resposta. Não, o que estou dizendo é: uau! Descobrimos algo realmente interessante. Não enviesamos nenhum de nossos estudos, coletamos sangue, fazemos varreduras cerebrais, coletamos coisas aleatoriamente, medimos tudo. Quero dizer, você viu os dados. Sim, o estudo quântico é muito fascinante. O estudo do leite materno é insano. Lágrimas, leite materno, fezes, suor, biometria, tudo. Vendo o que realmente está acontecendo. Então, é meio legal. Só um pouco mais. Então, as conversas que estou tendo com cientistas são muito diferentes do que eram anos atrás. E eu adoro quando vejo alguns dos cientistas conduzindo o mesmo estudo 3 ou 4 vezes seguidas, realmente pensando que vão obter um resultado diferente. Se eles estão obtendo um novo resultado do que normalmente esperariam, se estão conduzindo 4 vezes, sei que estão mudando sua crença naquele momento, sei que estão descobrindo algo novo. Sim, um compartilhamento realmente fascinante que vocês fizeram com alguns dos cientistas foi sobre meditadores, através da intenção, regulando a expressão da proteína serpentina, A5, foi muito interessante. Sim, é um estudo incrível porque, quero dizer, quando você coloca o cérebro e o corpo no estado certo e consegue abrir a porta entre a mente consciente e a mente subconsciente, pode relaxar uma pessoa e mantê-la acordada, bem entre os mundos, consciente e sua mente subconsciente, se eles tiverem a intenção de sinalizar um gene para produzir uma proteína. Essa intenção é traduzida como química.
na forma de informação química. É isso que a intenção é a reflexão da informação quimicamente. Depois de ouvir tudo isso, talvez alguma coisa tenha ficado ecoando aí dentro. Não é só a ideia de ondas cerebrais diferentes, ou de campo quântico, ou de glândula pineal. É algo muito mais simples e ao mesmo tempo mais revolucionário. Você não está condenado a ser a mesma história para sempre. Os exemplos que aparecem nessa conversa não são contos de fada espirituais. São pessoas reais, com medos reais, diagnósticos reais, dores reais, que por alguns instantes se permitiram sair do modo sobrevivência e tocar um lugar dentro de si que é maior do que qualquer problema. Gente que aprendeu a observar o vício em certas emoções e parar de alimentar o drama. Ensinar o corpo a sentir, antes, a paz, a abundância, o amor, a gratidão de um futuro novo. Relaxar no coração até que ele se torne um portal para algo muito mais vasto. Silenciar o barulho da mente o suficiente para perceber um campo vivo de inteligência por trás de tudo. E quando isso acontece de verdade, não é bonitinho. É devastador, no melhor sentido. Dissolve arrogância, destrói certezas, mostra o quanto ainda estávamos nos contentando com migalhas de amor, enquanto existe um oceano inteiro disponível dentro. A cena do Joe se vendo como o eu futuro, olhando para o eu da pia de louça, com um amor tão grande que chega a doer, é um espelho para todos nós. Porque no fundo, todos temos esse personagem do dia a dia, cansado, preocupado, tentando conectar conceitos, fazendo o melhor que consegue com o que tem. E também temos em algum lugar uma versão nossa que já atravessou uma parte desse caminho, que olha para nós sem julgamento e sussurra: calma, continua. Eu sei quem você pode se tornar. Eu já te amo daqui. Quando você começa a sentir que esse amor não vem lá de fora, de uma pessoa específica, de uma aprovação, de um relacionamento, de um resultado, mas nasce da sua própria jornada interior, tudo muda de lugar. Os valores mudam. A forma de buscar muda. A relação com o corpo, com o tempo, com a vida muda. A prática, no fim, é menos complicada do que parece nos gráficos e termos técnicos. É sobre escolher, todos os dias, mesmo que por poucos minutos, um momento para ficar consciente dos padrões que você vem repetindo. Descer a atenção para o coração, respirar ali e deixar que ele suavize as marcas do passado. Abrir-se para esse nada cheio de tudo, onde você não é papel nenhum, rótulo nenhum, só presença. Permitir-se ser amado por dentro, em vez de passar a vida inteira caçando esse amor lá fora. Esses pequenos atos, repetidos, criam rachaduras na armadura antiga. Por essas rachaduras, a luz entra. E quando a luz entra, a biologia responde. Os relacionamentos mudam, as escolhas se alinham, a vida começa a ganhar outra textura. E aí vem a parte mais bonita. Esse amor que começa a nascer em você não foi feito para ficar trancado. Ele procura caminho, procura saída, procura expressão. Por isso, deixa que esse final seja um convite muito direto. Exercite o amor em você, na forma como fala consigo, na forma como trata seu corpo, na forma como lida com seus erros, na paciência com o seu processo. E se o que você ouviu aqui te tocou, te esclareceu ou te deu esperança, não guarda só para si. Quando você compartilha algo que foi transformador para você, não está apenas mandando mais um vídeo. Está plantando silenciosamente uma sementinha de transformação no campo de outra pessoa. Um insight, uma faísca, uma possibilidade nova que talvez ela nem soubesse que existia. Então, faz isso com consciência. Envia esse conteúdo para quem você sente que está pronto para ouvir, para quem precisa de um sopro de amor, de ciência com alma,
de esperança com responsabilidade. Você se cuida por dentro. Você exercita o amor em você. E ao compartilhar, ajuda esse amor a se multiplicar no mundo, uma consciência de cada vez. E se alguma coisa acendeu em você enquanto ouvia tudo isso, deixa registrado aqui embaixo nos comentários. Eu emano amor. A última coisa que eu só adoraria que você falasse se você quiser é este campo consciente emergente que está surgindo através de nós agora. Em nosso próprio processo individual, isso está nos levando a algum lugar, à medida que a Terra 2.0, se você quiser chamar assim, está sendo revelada. O que isso significa para você? Qual é a sua visão da nova Terra e como ela se expressa? Deus, eu espero que todos percebam que o divino vive dentro deles, e que todos são parte da unidade, e que tratemos uns aos outros da maneira como queremos ser tratados. Acho que isso é tão essencial. Quero dizer, mostrar ao mundo o exemplo. E então, sou apenas um cara que está na jornada, que tem muitas perguntas, que adora a oportunidade de evoluir de alguma forma. Mas quero que isso capacite as pessoas. Quero que as pessoas se sintam empoderadas pela ideia de que todos são criadores em sua vida, que todos podem se unir e fazer isso. Então, a mensagem, é claro, meu Deus, há uma qualidade divina em cada ser humano, e a única maneira de você vê-la é se tornando ela. Incrível! Mais uma vez, muito obrigado. E obrigado à sua equipe, que faz um evento selvagem parecer perfeito, sabe, e impecável, quando sei que isso só nasce como um subproduto de muita atenção aos detalhes e muito trabalho duro. Foi realmente, realmente especial, e obrigado pelo convite para participar e experimentar. Foi realmente, realmente potente. Sim, fiquei tão feliz de vê-lo lá. Fiquei tão feliz de vê-lo na plateia. Então, obrigado por ir. Eu vi você na praia durante a meditação caminhando. Eu estava observando você. Obrigado por estarem na jornada. E até a próxima. Fiquem bem. Se você gostou desse vídeo, deixe o seu like. Se inscreva em nosso canal para seguir acompanhando conteúdos como esse. Não esqueça de clicar no sininho para ser avisado cada vez que postarmos um novo vídeo. Sucesso fora da curva!